Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos à nossa prova 4 do nosso mini curso preparatório para o exame da ordem. Nós falávamos e comentávamos a respeito do estagiário. O estagiário ele tem ali praticamente os mesmos direitos de um advogado, né? Ele pode fazer, ele pode fazer, não, ele faz o juramento personalíssimo. Ninguém pode fazer por ele, não pode mandar alguém com procuração para fazer ali o compromisso de ser um estagiário real. Ele paga anuidade, ele tem aquela carteira azul. Não é um estagiário qualquer da prefeitura ou do INSS, ou aquele que faz estágio com um tio. Não, ele tem que realmente ter ali um pagamento e um compromisso real. A inscrição correta do estagiário é no local da faculdade, independentemente de onde ele more, tá? Ele pode morar em um estado e fazer faculdade em outro estado. A inscrição tem que ser no local da faculdade. Ele não pode despachar com o juiz nem fazer sustentação oral em tribunais. Isso ele não pode fazer, tá bom? Ele não pode fazer carga, desculpa, ele pode fazer carga em nome dele, tá bom? Então, quando você era estagiário no escritório do seu tio, você até ia lá buscar o processo no fórum, só que você pegava em nome do próprio tio seu, né? Do seu tio que era advogado. Agora, o estagiário da OAB, ele pode fazer carga em nome dele. Ele pode atender cliente, gente, dentro do escritório do tio, sim. Dentro de um escritório qualquer, sim. Ele pode atender, ele vai ser assessoria, consultoria ali dentro, mas em nome do advogado. Agora, ele não pode abrir um escritório sozinho e fazer isso. Isso ele não pode fazer. Tá bom? Trouxe aqui à baila mais uma situação de incompatibilidade, né? Fora o Poder Executivo, seus respectivos ministros e secretários. Também temos o diretor do INSS, o diretor de uma autarquia qualquer, ele tem com poder de gerência incompatibilidade com a advocacia, correto? Também falamos aqui sobre o advogado, sobre a cela comum, né? No caso de prisão definitiva, cela especial, no caso de prisão provisória, seja da preventiva ou temporária. Na falta da prisão provisória, pessoal, no caso de cela especial, ele vai ter direito ali a ficar numa prisão domiciliar. O advogado tem direito, né? Os órgãos da OAB, eles possuem dentro dos órgãos públicos, delegacias, fórum, penitenciária, juizado especial civil, até na Câmara Municipal, uma sala ali reservada ao exercício da advocacia. Não são reconhecidas, devidamente reconhecidas pela OAB, ou seja, a OAB ela tem que aceitar aquela sala no estado em que ela está. Não tem muitas exigências para serem feitas, não. Tá bom? Missivas são cartas, né, pessoal? Você troca cartas ali com o seu cliente, elas são sigilosas, tá bem? Assim como a interceptação telefônica, se ela vier a ocorrer nos crimes apenados com reclusão, somente crimes, tá? Direito civil não tem interceptação telefônica. É possível também prova emprestada para o direito administrativo, no procedimento administrativo disciplinar, uma prova emprestada no caso de interceptação telefônica, prova emprestada do penal, correto? O penal pode ter interceptação telefônica, não é em qualquer crime, é somente nos crimes apenados com reclusão. O cliente, pessoal, se ele confessar para o cliente, essa prova é uma prova ilícita, tá bom? Porque está ali resguardado dentro do sigilo profissional do advogado. Importante também que o advogado, ele não precisa aceitar outros advogados para estarem com ele, tá bom? Se você trabalha para um grande empresário e ele tem um filho formado em direito, ele não pode exigir que o filho dele faça parte do processo em si, tá bem? Na verdade, isso para prova da OAB, né? No caso concreto, pessoal, você acaba passando umas partes fáceis ali para o filho dele trabalhar e aí você vai tocando o processo, tá bem? E-mail você pode encaminhar para os seus clientes, pessoal, assim como publicidade na internet de caráter informativo. Se a pessoa vier até você perguntando e pedindo uma informação, aí você pode começar a conversar com ela e fazer a sua captação, tá bom? Mas isso aqui é meramente de caráter informativo. Você não pode falar que eu sou o mais barato, eu sou o melhor dos advogados que existem, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso você não pode fazer, tá bom? Gente, reuniões, já falamos reuniões em locais públicos, não precisa de autorização, basta prévio aviso. Não prescinde de autorização do poder público para as reuniões. Falamos um pouco sobre intervenção também. A intervenção ela não é possível, mas excepcionalmente é sim, no caso de ofensa ali à lei federal ou quando não é pago a dívida fundada por duas vezes consecutivas. Existem outras circunstâncias, como por exemplo, quando o Poder Executivo, o Legislativo ou o Judiciário, quando eles estão sofrendo ali a impossibilidade, eles estão sendo coagidos a não conseguirem trabalhar. Então, por este motivo, o poder coacto, aquele que está sendo coagido, ele pode fazer um pedido, um requerimento. No caso do Poder Judiciário, é uma requisição. Se o Poder Judiciário não está conseguindo trabalhar na cidade de Votuporanga, o STF vai fazer uma requisição de intervenção. Tá bem? Na verdade, não seria o STF, mas é só para a gente de curiosidade, talvez seria o TJ que iria fazer essa requisição para uma intervenção do Estado no município, né? Porque a União não pode intervir no município. A União pode intervir em municípios localizados em territórios. Lembrando que territórios são criados por meio de lei complementar, tá bem? Lembrando, gente, que o Procurador-Geral da República ele já tem várias funções. Ele faz parte do 444, então ele pode fazer ADI, ele pode fazer ADC, ele pede deslocamento de competência da estadual para a federal e ele também pode aqui determinar a logística da intervenção federal, tá bom? Ele pode fazer parte ali do pedido de intervenção federal. Falamos sobre a sessão legislativa. É o período de 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. A sessão legislativa é o período de um ano e
quando nós temos quatro sessões legislativas, temos uma legislatura. E a brincadeira aqui é o seguinte, né? Uma proposta de lei rejeitada em uma sessão legislativa, ela só pode ser reapreciada na próxima sessão legislativa. Essa é a regra. Excepcionalmente, por meio de maioria absoluta, na mesma sessão legislativa, é possível apreciar. Lembrando que isso é para fins de leis, pessoal. Leis ordinárias ou leis complementares, tá? Aqui não se trata de emendas constitucionais e nem de medida provisória. A medida provisória não será reapreciada na mesma sessão legislativa, mesmo se a maioria absoluta dos membros tiver interesse, tá bom? Porque essa previsão não está prevista na Constituição Federal. Leis ordinárias complementares, sim, é possível a reapreciação na mesma sessão legislativa, no caso de maioria absoluta. Lembrando que na mesma legislatura é possível reapreciar um pedido? Sim, porque a legislatura é composta por quatro sessões legislativas, são 4 anos. Lembrando que a legislatura coincide com o mandato de presidente, prefeito, governador, deputado federal, estadual, distrital e vereador. Com relação ao senador, não, porque o senador ele pega 2 anos, um mandato só, né, de 8 anos. Então, são duas sessões legislativas. Duas sessões legislativas é o período do senador, o mandato dele. Gente, sobre medida provisória, ela vale 60 mais 60, passa pela CCJ, se não tiver nenhuma ordem de matar as pessoas, ela vai valer por 120 dias. Lembrando que ela pode valer mais de 120 dias se ela acabar o prazo ali depois do dia 22 de dezembro, que entra no recesso parlamentar. Só olhar ali o período da sessão legislativa acima. Aí, valendo 60 mais 60, pessoal, ela não é urgente, isso aqui é para fins de validade dela. Agora, para ser votada, ela tem que ser votada em 45 dias, do contrário, aí sim a casa respectiva ela vai entrar em regime de urgência. Mas lembre-se, a medida provisória ela não é urgente, tá bom? A medida provisória não é urgente, ela não trata de coisas urgentes, ela não precisa ser urgente, tá bom? Ela entra em regime de urgência dentro da casa para ser votada. Isso é muito importante, lembrando também que a medida provisória não pode tratar de direito político, eleitoral, né, nacionalidade, cidadania e partido político. Faz todo sentido, senão o executivo ele iria ali acabar se tornando um ditador, tá bom? Não seria uma coisa muito legal. A gente lembrando que nós temos os princípios também, os grandes princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aqui na legalidade nós temos o ordenamento jurídico, né? Constituição Federal, leis e decretos. A publicidade no Brasil nós temos o portal da transparência. Você pode acessar tudo aquilo que você queira. Você pode saber quanto que gastou aqui, quanto que gastou ali, quanto que ganha um servidor público, no caso juiz, promotor, quanto que ganha uma pessoa que é um notário, um registrador, tá bem? Só que existem algumas coisas secretas e ultra secretas, né, pessoal? Tem mais uma expressão aqui, eu não me recordo, certinho, eu acho que é reservada, né? Então, secreto, ultra secreto, reservado. Lembrando que ultra secreto é 25 anos, podendo ir até 50 anos, tá bem? Essa é a logística da lei de acesso à informação. Temos o estado de defesa, pessoal. Estado de defesa é o estado de sítio. O estado de defesa ele dura 30 mais 30, é local ali estrito. O primeiro poder executivo determina, depois o legislativo ele vai lá e autoriza, né? Ele reafirma por meio de maioria absoluta. O estado de sítio ele dura para sempre, no caso, até resolver o conflito em si. Primeiro o legislativo autoriza por meio de maioria absoluta, depois o executivo que faz. Lembrando, pessoal, que se você estiver olhando isso aqui, né, já ajuda demais, tá? Aqui, esses 2 terços é por conta da perda da imunidade. Os parlamentares, eles perdem a imunidade deles se 2 terços da casa respectiva interessar-se por essa situação, no caso do estado de sítio, não é no estado de defesa, tá? 2 terços, temos lei orgânica municipal com este quórum, modulação dos efeitos temporais de uma decisão do controle de constitucionalidade, a autorização da Câmara dos Deputados para o processo de impeachment e o Senado Federal também julga o presidente da República no crime de responsabilidade, que é uma infração político-administrativa. Sobre a ação popular, é mais um caso de remédio constitucional, qualquer cidadão pode fazer, qualquer cidadão pode continuar, pode ter litisconsórcio. O Ministério Público não pode iniciar, mas ele pode continuar. Custas não são pagas, salvo comprovada má-fé. Lembrando que aqui não tem prerrogativa de foro, tá bem? Não existe prerrogativa de foro no caso da ação popular, sem prerrogativa de foro, tá bem? Gente, habeas corpus e habeas data tem prioridade no julgamento nos tribunais? Sim, assim como também mandado de segurança. Mas primeiro, habeas corpus, depois mandado de segurança, depois habeas data. Aqui as setinhas em vermelho mostram o caráter de subsidiariedade do mandado de segurança. Primeiro, se não for possível habeas corpus nem habeas data, aí você faz mandado de segurança, né? Habeas data para você conhecer informações sobre você, não sobre a sua família. Tá bem? Maravilha. Gente. Estamos aqui sobre um exemplo, né, a respeito de uma cautelar, numa ação do controle de constitucionalidade. Está dizendo que a cautelar é aquela que no início, tá? Aquela que no início, aqui por meio de maioria absoluta, ela já suspende os efeitos de uma lei. Em regra, o caráter ex nunc. Tá bom? Isso aqui é o que acontece, né? O 444 ele pode fazer uma ADI, uma DPF e uma ADC. Tá bom? Isso é mais interessante, né, em cautelar. Agora, no caso de ADI, a ADI, quando ela não tem a cautelar no início, a lei fica valendo por muitos anos. Lá no final, quando for declarado inconstitucional, em regra é feito ex tunc, vai ter que anular todos os atos que estavam dependendo daquela lei. Correto? Imagina que uma lei ela venha e crie cargos públicos de auditores fiscais. Eu sempre falo auditor fiscal porque é muito procedimento administrativo envolvido. E aí
eles trabalham por 5, 6, 7, 8 anos baseado numa lei inconstitucional que nomeou esses cargos, uma lei que não foi criada de forma correta dentro do processo legislativo. Beleza, uma lei inconstitucional. Se no futuro o STF tiver que declarar inconstitucional essa lei, todos os atos administrativos praticados por esses auditores fiscais deverão ser anulados. Isso traz uma insegurança jurídica muito grande, porque você não sabe quando que o Estado ele faz algo que você pode confiar, que você pode acreditar que estará tudo certo. Tá? Por este motivo, pessoal, modula-se os efeitos temporais de uma decisão do controle de constitucionalidade. Às vezes, o efeito troca de ex-tunc para ex-nunc, vai para frente. Essa é a modulação dos efeitos temporais. Mas, em regra, a ação do controle de constitucionalidade, se por meio de maioria absoluta no início for concedida uma cautelar, a gente já suspende os efeitos desta lei e ao final a gente vê se vai prevalecer a lei ou não vai prevalecer. Caso contrário, a gente faz o basicão. O basicão é o controle de constitucionalidade normal, efeito já em regra ex-tunc. Ex-tunc, bateu na testa, retroage. Se for possível, modula os seus efeitos temporais da decisão por meio de 2/3. Estávamos falando aqui também sobre o Procurador-Geral da República pedindo deslocamento de competência da estadual para federal, tá? Tanto na fase de inquérito quanto na fase de processo, não é sempre que ele faz isso, é quando nós temos ofensa de direitos humanos previstos em tratados dos quais o Brasil seja signatário. Lembrando que os tratados sobre direitos humanos, eles têm força de emenda constitucional se forem aprovados por um quórum de 2 turnos, 3/5 votos em cada um dos quórums. Caso contrário, ele vai ter força de norma supralegal, ou seja, acima da lei, mas abaixo ainda assim da Constituição Federal. Temos o Supremo Tribunal Federal, gente, o STF aqui, ele eventualmente ele vai resolver conflitos entre organismos internacionais e União, Estado DF e território, ou Estado estrangeiro também. Aí, para título de memorização, coloquei OTAN, tem T de OTAN, tem T de território, tá bom? OTAN versus um território, seria competência do Supremo Tribunal Federal. No caso de organismo internacional ou Estado estrangeiro contra o município ou uma pessoa residente domiciliada aqui no Brasil, aí a competência é da Justiça Federal, é do juiz federal, tá bom? Sobre os direitos humanos, sempre escolher aquela alternativa que mais traga benefícios. Muito embora você ache bonito a cultura dos quilombolas, eles prefeririam as terras e a propriedade delas. E é por isso que tem previsão nesse sentido. Tá? A cultura é importante, a educação é importante, memória sobre o que eles passaram é importante? É. Mas as terras, a propriedade delas, os títulos das propriedades são mais importantes do que as memórias e a cultura. Tá bom? Bom, maravilha. Baseado assim, né, pessoal, na nossa direitos humanos aqui. Tem gente que prefere apreciar a cultura do que ganhar uma fazenda, né? Eu não conheço não, mas é possível. Gente, olha só, aqui nós temos uma logística da evolução, né, de OCP para OS, né? Assim, imagina que você tem ali uma escolinha que você cuida de 50 crianças. Muitas outras mães começam a procurar você para você ajudar mais crianças, só que você não consegue. Você faz uma parceria com o Estado. Esse é o termo de parceria. Você cumpre alguns requisitos e aí você se torna uma OCP, uma organização de sociedade, né, de civil de interesse público. E aí você recebe um pouquinho de dinheiro do Estado, você consegue ajudar mais crianças. Só que cresce tanto que mais pessoas procuram você e não dá mais para ter uma mera parceria. Você tem que fazer um grande contrato de gestão. Você vai ganhar mais dinheiro, você vai se tornar uma organização social. Tá bem? Lembrando que o contrato de gestão ele é grandão, porque ele é grandão, então tem sessão, né? Contrato de gestão, sessão de servidores públicos. Eles irão vir até aqui a sua organização social para ajudar na administração e tudo mais. No caso de OCIP, se você cumprir os requisitos, pessoal, ato vinculado, a administração pública não escolhe se você vai ou não ser uma OCIP. Se você cumprir os requisitos, assim como na CNH, você vai se tornar, né, um motorista. Assim como se você cumprir os requisitos para passar no exame da ordem, você vai ser advogado, né? O Estado não escolhe, ele é obrigado a passar, né, o título para você. Ah, você não vai ser advogado não, porque você é muito baixinho. Ah, porque você é muito altinho. Não, isso não vai acontecer. Tá bom? Beleza, gente? Maravilha? Olha só, sobre reintegração, readaptação, reversão e recondução, nós temos a reintegração. Ela acontece quando você é absolvido no juízo criminal por inexistência do fato ou por negativa de autoria, tá? Por falta de provas, não. Quando você é reintegrado, pessoal, você está lá fora, né? Quando você é reintegrado, alguém estava no seu lugar. Essa pessoa será reconduzida ao cargo de origem. Então, a recondução é isso, readaptação é quando você está machucado e reversão é quando você era aposentado e você volta aos cargos públicos para trabalhar. Sobre as concessões, temos a simples, a precedida de obra pública, patrocinada e administrativa. Lembrando que as concessões são por conta das pessoas jurídicas de direito privado que, por meio de processo de licitação, elas vencem e aí elas vão atuar, enfim, prestando serviço público. A simples é aquela que você tem uma circular, por exemplo, né? E aí você paga uma tarifa e você anda de circular. Essa é a concessão simples. Nós temos a precedida de obra pública. Aqui você existe uma rodovia criada pela concessionária ou a reforma. Aí você paga o pedágio, tá bom? E aí você acaba pagando, né, essa tarifa para a concessionária. Temos a patrocinada, que você paga a tarifa, mas o próprio Estado ele aumenta um percentual. Ele mesmo paga do bolso dele. Até 69% ele paga do bolso dele tranquilamente. Acima de 70%, aí precisa de uma lei autorizando o patrocínio para
essas pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público no processo de licitação. A concessão patrocinada acaba acontecendo numa situação específica em que o Estado, às vezes uma região específica de um município, não tem interessados suficientes, né, pessoas que vão suprir ali a necessidade financeira da própria concessionária. Então, o Estado ele acaba colocando do bolso dele para ajudar. A concessão administrativa, pessoal, é quando você cria ali um hospital ou quando você faz um presídio, tá bom? Aí quem vai usar não vai pagar tarifa, né? O presidiário não vai pagar tarifa para falar assim, ah, esse mês eu não vou pagar tarifa não, eu não quero ficar aqui na cadeia não, isso não vai acontecer. Assim como o hospital, pessoal, não paga tarifa para você usufruir ali do serviço, né, do Sistema Único de Saúde, do Sistema SUS. Sobre taxa, tem taxa de serviço, taxa do poder de polícia não é poder de policial, é a logística do policiamento. Você tem o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei, você tem as duas etapas no meio, que é, enfim, a etapa de validação da carteira de habilitação, a etapa de fiscalização, que seria feita pelos radares, e a parte da punição, eventualmente o próprio Estado faz isso. Lembrando que o poder de polícia, a autoexecutoriedade é exercida, obviamente, né, numa situação de reboque, por exemplo. O Estado ele vai lá, ele tem que tirar o carro do local proibido e ele tira, não vai pedir para o Poder Judiciário. Mas não é tudo que é auto-executável no Poder de Polícia, não. A multa, por exemplo, se não for paga, se a multa não for paga, aí nós não temos a auto-executoriedade. Tem que existir uma execução fiscal para cobrar uma multa. Falando de execução fiscal, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui de tributário. Aí nós temos aí o imposto de importação, não é feito por meio de lei complementar porque não está no IGCIR. O imposto de importação, ele não é feito por meio de lei ordinária, porque já foi feito, mas ele tem as alíquotas alteradas por meio de decreto executivo. E o mais rápido possível, lógico, dentro do limite da lei, né? No decreto executivo, para alterar as alíquotas ali de, sei lá, de 8, de 10% para 1%, ele vai fazer dentro do limite da lei, não vai fazer extrapolando o limite da lei, não, tá bom? Mas não é lei complementar que cria o IGCIR. Ele não respeita os 90 dias nem virá de exercício, porque ele tem caráter extrafiscal, tá? Para que você proteja aqui o serviço dentro do Brasil, né, pessoal? A prestação de serviço aqui, a produtividade dentro do nosso país. O imposto de renda é diferente da contribuição social sobre o lucro líquido, de que forma? Porque o imposto de renda ele não tem destinação específica. A contribuição sobre o lucro líquido ela tem destinação específica, vai para o Sistema S e para o Sesc Senai, desculpa, Sistema S já é Sesc Senai e Sebrae, tá bom? E para a Seguridade Social, que é a Previdência, Assistência e Saúde. Olha só, não vai para a educação. Previdência, assistência e saúde. O fato gerador, gente, desses dois tributos, ele é o imposto, ele é o a renda, né? Fatiador do imposto de renda e do contribuição sobre o lucro líquido é a própria renda. Como são dois tributos incidindo sobre o mesmo fatiador, isso é bis in idem, não era permitido, não é permitido, mas como está previsto no nosso próprio poder constituinte originário, na própria Constituição Federal, aí a gente tem essa possibilidade sim. Tá bom? Beleza, gente? Maravilha, simples e fácil, como tudo em língua portuguesa. E aí vamos aqui também, eventualmente você devendo para o fisco, pessoal, se você dever para o fisco 300 mil reais e tem um patrimônio de 1 milhão, você pode vender até 500 mil reais, do jeito que você quiser. Não é toda vez que inicia uma execução contra você e você vende os bens depois que iniciou essa execução, que você vai estar fraudando a execução. Depois da certidão de dívida ativa, aí inicia essa execução, ela é condição para a petição inicial de propositura da execução fiscal, você é citado, intimado do valor dos bens que eventualmente foram penhorados para garantia do juízo, e aí junta-se ali no processo e a execução continua. Olha só, o processo de execução, pessoal, ele é bem tranquilo, você tem aqui a logística, né? Primeiro temos a hipótese de incidência, o fato que gera outra obrigação tributária, comprar um carro, por exemplo, obrigação tributária. O prazo decadencial começa a contar no primeiro dia útil do ano subsequente. Se estamos em novembro, em outubro, em setembro, comprou o carro, o prazo de 5 anos começa a contar no dia 2 de janeiro do ano posterior. Tá bem? 5 anos o prazo decadencial. Lembrando que decadência e prescrição é matéria reservada à lei complementar no direito tributário. Se for lançado o tributo, temos o crédito tributário. Se você pagar, extingue-se o crédito tributário. Se você não pagar, tem o tal do tulipa demora, que é a tutela antecipada, liminar, mandado de segurança, parcelamento, depósito do montante integral, recurso administrativo e alguma outra coisa que eu esqueci. Tulipa demora, que é moratória. Tá bom, beleza, gente. Aí eu explico depois sobre a suspensão da exigibilidade. Mas uma forma de extinção é pagamento, outra forma é a compensação. Por meio de uma lei autorizativa, a lei autoriza, né, a compensação. Igual no caso da concessão, a lei autoriza a concessão patrocinada acima de 70%. Depois da dívida ativa, aí você tem o prazo de 5 anos ali para a cobrança, a execução do fisco. A cobrança, a prescrição é de 5 anos, né, pessoal? 5 anos para a cobrança, aí o prazo prescricional. Lembrando que essas matérias, prescrição e decadência, matéria reservada à lei complementar. Tá bom? Gente, então já falamos bastante sobre o Código de 2/3, tem várias situações específicas. Falamos também sobre a lei autorizativa, concessão patrocinada, encampação, né? Compensação tributária, e a lei complementar tem várias situações específicas. Lembrando que toda matéria reservada à lei complementar não pode ter medida provisória a respeito. Esses são os conteúdos da nossa prova 4, parte 1 e 2. Não deixe de ler o material, não deixe de fazer as questões. Foco, força e fé e farra depois de muito estudo.